Vamos para mais um episódio! Gente, eu queria dizer que por mais que o tema seja muito complicado, seja muito difícil e muito pesado, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque um dos propósitos do Podpri é ser utilidade pública, é trazer informação relevante. E esse tema me traz muitas dúvidas, me gera muitos pensamentos. E eu queria muito falar sobre isso com alguém especializado, com alguém que entendesse também. E como eu já adiantei para os meus convidados, acabou que a ideia surgiu de uma conversa entre amigos. Nessa conversa, a gente citou situações sobre. Às vezes, a gente não faz ideia de pessoas que precisam ouvir isso. E aconteceu comigo, inclusive, de uma pessoa que eu não fazia ideia que precisaria ouvir isso e acabou surgindo. Então, eu tô feliz em dobro, tô muito radiante. Eu espero muito que vocês fiquem até o final, porque vai ser um dos episódios mais úteis. E olha que eu me preocupo com isso, hein? Nesse podcast tem muitos assuntos, tanto profissionais quanto pessoais, mas sempre relevantes. Sempre é o de uma conversa entre amigos que surge, que eu gosto muito. Porém, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Eu estou com dois convidados ilustres que me fizeram muito feliz de ter topado essa conversa. Eu tô assim, radiante, porque dois amigos muito legais, que inclusive já gravaram também Pode Pri comigo. Confiram esse episódio que tá maravilhoso. Os Danis, maravilhoso. A gente falou de inteligência artificial. A gente também falou sobre o impacto disso no dia a dia, não percam. Mas, por favor, meus convidados queridos, se apresentem, que eu quero que o mundo conheça vocês e, principalmente, o trabalho de vocês. Que eu já sou, assim, admiradora. E já falei até antes, que é para vocês saberem que é sincero. O Pode Pri é de vocês. Aline, pode ficar à vontade. Obrigada, Ricardo. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Pri, e num tema tão importante, tão necessário, que nunca é demais a gente falar sobre, tão complexo também, né? Eu sou Aline Coller, sou psicóloga clínica e eu trabalho, a minha jornada, né, terapêutica, eu iniciei com dependentes químicos, né, com a área da dependência química, dependência emocional, relações abusivas também. E hoje eu atendo mais o público feminino, né, principalmente em questões de relações abusivas. E estou muito feliz realmente de estar aqui para poder bater esse papo tão importante, tão necessário. Obrigada, viu, Pri? Por ter aceito. Então, eu sou Ricardo Kadosh, sou pastor, né? Eu sou a experiência, né? Eu não tenho ainda nenhuma formação, mas é projeto para o ano que vem já dar início à psicologia, né? Que Minha mãe é bacana! psicóloga, né? Mas a área que eu atuo, né? Os meus amigos que trabalham comigo, eles costumam dizer, né, Ricardo, você já é um psicólogo não formado, né? Porque parece que é um imã, né? Eu trabalho num condomínio muito grande, onde a minha sala é muito frequentada justamente por pessoas que precisam conversar, falar, expressar um pouco, porque sabe a bandeira que eu defendo e sabe a experiência, né, que eu tive e que eu tenho, né? Porque a minha experiência eu tive e tenho com outras pessoas, né, que a gente vai dando assistência, vai dando a ligação a um psicólogo, ao psiquiatra, né, aos profissionais, né, indicando uma atividade esportiva, coisas que, assim, eu não tive ninguém para me orientar, mas é aonde a vivência, né, e aonde eu consegui a superação me fez hoje ter essa experiência para trazer para outras pessoas, né? No entanto, que eu sou autor de um livro que se intitula O Sorriso do Meu Suicídio, e tem um porquê, né? Que a gente no decorrer vai falar do porquê que é o meu suicídio, e é um tema muito importante, né? Muito importante que graças a Deus, tem ganhado aí uma proporção maior, né? Infelizmente, também tem ganhado uma proporção maior em quantidade de casos que estão acontecendo. Isso no decorrer do papo a gente vai conversar. Eu acho que hoje o papo vai render muito. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu sei que pode ser um pouco ruim eu falar isso, mas de novo eu tô muito feliz porque eu acho que o resultado vai ser positivo. Eu achei muito bacana quando eles me sugeriram vocês, porque eu falei, eu acho que é perfeito.
acho que se existir perfeição, é perfeito, porque vamos falar de uma pessoa que viveu essa experiência e vamos falar de uma profissional. Então, assim, eu tô aberta, eu quero muito aprender com vocês aqui hoje. Para quem não sabe, eu espero que não tenha esse desconhecimento. Mas Setembro Amarelo, que vai ser o nosso tema de hoje, voltado para o suicídio. A gente precisa se alertar com esse tema, a gente precisa entender porque, assim como eu falei com alguns amigos, e por favor, me corrijam se eu estiver errada, pelo amor de Deus, estamos aqui para aprender e eu quero aprender junto com vocês. Mas eu estava conversando com os amigos e a gente chegou na conclusão que eles sempre pedem ajuda. Às vezes os sinais são mais ocultos e às vezes eles são mais explícitos, mas sempre há sinais. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse papo. Eu até conversei com o Dani, que sugeriu o Ricardo, e ele comentou isso de um amigo dele, que ele teve um amigo que pediu ajuda e ele ajudou e deu certo. Então, eu quero muito entender isso com vocês, e eu, aqui nesse Pod Pri também, eu gosto muito de falar isso, não existe assunto a não ser tratado. Inclusive, eu, Priscila, acredito que vários problemas que a gente tem no mundo é porque a gente não conversa sobre tudo, sobre qualquer coisa. Então não existe essa de religião, política e futebol não se discute. Se discute sim, mas se discute com respeito, se discute com conversa. Então, eu sou uma pessoa que sou super aberta, eu sempre fui apaixonada pela terapia, pela profissão, sempre respeitei muito, mas eu confesso que por mais que eu tive uma mãe que teve problemas sérios, ela teve uma crise mental de esquizofrenia terrível. E por muitos anos a gente até chamou de depressão. E eu lembro que eu cresci, amadureci e falei, mas aquilo não parecia depressão. Então, mais uma vez, por isso que isso aqui é mais importante ainda. Porque mesmo eu tendo um problema em casa, eu não fui buscar ajuda. E hoje eu penso, cara, a família inteira devia ter pedido ajuda. E eu acho que devia ter rolado ajuda individual, devia ter rolado ajuda da família completa, junta, porque os problemas e os desafios que surgiram a partir daquilo foram muito graves e também fizeram uma diferença na nossa rotina. E eu concordo, Ricardo, sua vivência é indiscutível, né? Todo mundo procura um pastor, um líder. Eu sou católica e sempre que eu posso eu procuro um padre para me orientar, eu procuro alguém. Então, eu tenho certeza que você também vai ser muito relevante justamente por isso. Eu acho que realmente todo pastor e todo padre devia fazer psicologia, porque faz super sentido na rotina. Deixa eu só acrescentar algo, senão acabo esquecendo, é muita informação. Claro! Você falou sobre a questão de assim, toda pessoa, ela demonstra alguma coisa. Mas, assim, a pena ressaltar, a Aline, de repente, já pode ter pego um caso semelhante. O homem, ele tem aquela questão meio machista, né? Eu vou te falar que Ricardo, eu sempre ouvi essa questão, nossa, sempre dá sinais. Mas eu tive muito cuidado para não demonstrar sinais, tá? Nem sempre dá sinais. Eu tive muito cuidado. Ninguém via um Ricardo, por isso que o nome do meu livro é O Sorriso do Meu Suicídio, porque o meu sorriso era um sorriso maquiado, né? E assim, esboçava um sorriso, mas o sorriso que estava ali dentro era um sorriso de um suicídio. Então eu, como homem, né, aquele negócio machista, não posso demonstrar fraqueza, né? No entanto que a ocorrência maior de suicídios são em homens, né? Infelizmente, eu tive esse cuidado, né? Como eu falei, a Aline, não sei se já pegou algum caso semelhante a esse, né? Eu tinha muito cuidado, eu não queria que a minha família visse, eu não queria que os meus amigos vissem, né? Eu sou atleta da parte de CrossFit, gosto muito, então, assim, eu sempre tive um cuidado de não mostrar para eles até certo momento, porque chegou um momento que eu não tinha como mais esconder o meu semblante caído. Mas eu sempre tive um cuidado de não demonstrar que eu estava prestes a fazer um autoextermínio comigo. Então, assim, nem sempre vai se demonstrar. Tem horas que a pessoa vai se ocultar. Eu acho que a gente já viu, se eu não me engano, eu esqueci o nome do cantor de rock internacional, eu gosto muito também da música, do som deles, né, que ele na tarde ele faz uma foto com a família sorrindo. Ninguém imaginava. E horas depois ele tira a própria vida. Então, assim, o cuidado não é somente com as demonstrações, às vezes também fica maquiado. Exatamente, Ricardo. O falso é aquele falso otimismo, né, que a gente chama.
quase que uma forma mais para euforia do que uma felicidade real, inclusive. É aquela risada que você olha, tá carregada, né? São sutilezas nessas mudanças que, ainda mais hoje em dia, infelizmente, existe muita informação para as coisas boas e para as coisas ruins também, né? Então, claro, a pessoa, quando ela está com a ideação suicida, ela vai pesquisar tudo, começa com esse processo de pesquisar tudo sobre, né? E mascarar também faz parte. Isso precisa ser revisto também, porque cada vez mais está difícil ver essas sutilezas, né? E eu acredito que uma ferramenta muito importante é não só a escutativa, mas uma escuta com ação. Quando a gente percebe certos isolamentos, uma fala mais negativa, às vezes solta do nada uma coisa assim que parece sem importância, ai, não aguento mais, sabe? Você ouvir aquilo, seu amigo, e você começar a se aproximar, querer entender de fato nessa escuta, e falar, cara, vamos sair amanhã, vamos para o parque, meu, também estou precisando. Mostre a sua vulnerabilidade também, porque isso conecta. Ele não quer sermão, né? A gente não quer sermão. Foi também uma experiência aos 14 anos, né? E foi muito pesada mesmo. Eu fiquei 2 semanas e 5 dias em coma na tentativa de suicídio. Nossa. E assim, claro, eu era ali uma criança, adolescente, negligenciada, né? Até porque antigamente não se tinha tanto esse tato que se tem hoje, né? Tanta informação, os pais buscando informações, a vida vai, né, levando, a rotina do trabalho vai seguindo. E eu realmente, quando eu olho para trás, eu falo, gente, aquela menina não teve assistência e vários sinais foram escancarados, né? Hoje a gente está aqui para poder informar, para poder dar esse acesso que antigamente, cara, não existia e passava despercebido. E realmente, para quem fica, assim, é devastador. Devasta uma família, é muito pesado. Nossa, eu vou agradecer o episódio inteiro, mas obrigada. Eu nem fazia ideia que falar sobre isso ia envolver questão de gênero. Eu confesso que eu sou feminista, eu estudo muito sobre isso, eu falo um pouco disso também no meu podcast, mas eu confesso que eu não fazia ideia desse recorte. Eu confesso que o recorte social acho que é inevitável a gente não fazer, né? Eu tive uma experiência, inclusive, na infância sobre isso, que eu fiquei chocada. Eu não sabia, mas eu demorei a falar. Mas meus pais me levaram para fonoaudiólogo, me levaram para vários pediatras e tudo mais. Em contrapartida, tem uma amiga minha que a gente cresceu junta, a gente já era amiga desde a barriga, as nossas mães brincam. E ela é negra, teve dislexia. Ela foi só descobrir quase aos 18, muito tardio. Mas antes disso, era chamada de burra, era chamada de lerda, era chamada de preguiçosa. E aí eu lembro de pensar, hoje em dia, fazendo terapia e tendo essa questão mais escancarada, eu confesso para vocês que eu tive o pensamento de, será que se fosse eu a disléxica, não teria sido diagnosticado um pouco antes? Porque eu não tinha parado para pensar nisso. E eu era amiga que ajudava, eu era amiga disso. Então, esse recorte social, ele é muito importante, porque o impacto disso que não causou na infância dela, em hoje ela não acreditar em si mesma, em hoje ela ter várias dúvidas, mesmo quando ela é competente o suficiente. Imagina isso quando a gente fala sobre questões emocionais, que é muito mais pesado e muito mais complicado. Mas faz muito sentido, Ricardo. Você comentando, eu lembrei do melhor amigo do meu pai que aconteceu. Ele, se alguém me perguntasse do seu redor quem poderia, eu nunca colocaria ele, em hipótese alguma, nessa possibilidade. Ele era a pessoa mais feliz que eu conhecia. E detalhe, ele não tinha, aparentemente, os problemas mais, assim, que acontecem, que são mais ocasionais da vida. Financeiro, problema familiar, intriga dentro da família. Ele não tinha nada disso, pelo contrário. Tava indo tudo muito bem. Só que não, ele estava sentindo um peso a mais. E na pandemia, ele se viu trancado, literalmente. A família teve que trancar ele em casa porque ele era terrível, ele não aguentava ficar em casa. Porque ele era assim, ele era de contato humano, ele era de olho no olho.
E aí tiraram isso dele, tiraram o escape que ele tinha. Então acabou acontecendo. Assim que liberaram, ele foi trabalhar, aí foi no trabalho mesmo que aconteceu. Mas o mais importante é que a minha amiga, que é enfermeira, ela disse que reparou. Ela disse que percebeu que tinha alguma coisa estranha. Chegou a oferecer ajuda e ele negou. Ele negou por essa questão. Inclusive, é até um pouco estranho eu falar por questões machistas, porque, na verdade, eu até entrevistei a esposa dele aqui no Podpri, inclusive o episódio tá maravilhoso, é o episódio sobre cultura, e ela me contou coisas maravilhosas sobre ele, como, por exemplo, ele ter apoiado ela nos estudos, a fazer tudo que ela precisasse para ser uma professora mais capacitada, e ele topou ficar com os filhos. E ele não viu problema nisso. Pelo contrário, ele foi o primeiro a falar: não, você vai. Eu, como seu marido, você, seu parceiro, vou te ajudar. Então, quem pensa nas questões machistas primórdios ali atrás, eu fico pensando nas discussões que meus pais teve que realmente envolveram, tipo, de comida, exigir roupa lavada. Ele não era assim. Mas para ele mesmo, ele foi. Então, eu quero muito saber sobre a experiência de vocês, eu quero muito que vocês compartilhem o que vocês acharem adequado também, eu quero que vocês se sintam à vontade. E eu quero muito aprender esses sinais, porque, como eu falei para vocês, eu tenho muitas pessoas ao meu redor e eu não fazia ideia. Eu acho que a gente nunca faz ideia, porque é como vocês falaram, o sutil às vezes é sutil demais, é como o Ricardo comentou. Ele quis, era um objetivo esconder. E eu, como eu estava até contando, mesmo consciente da importância, eu demorei a buscar ajuda. Eu só fui atrás quando eu estava eu estava isso aqui de um burnout. Porque eu era estagiária, cuidava de 11 clientes ao mesmo tempo, estava me sobrecarregando. No começo foi minha responsabilidade. Depois as pessoas gostaram, né, do que estava rolando e acabaram dando força nisso. E aí eu procurei ajuda e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, senão eu teria tido coisas piores. Eu acho que o burnout seria só o primeiro degrau disso. Então, por isso que eu achei tão importante vocês trazerem tanto a experiência quanto a vivência do trabalho, porque viva os psicólogos, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais acessibilidade com vocês. Mas é isso, por favor. Agora é sua vez, Ricardo. Então, vamos lá. Foi muito interessante o que foi falado em relação aos jovens, né? Hoje em dia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é um dos estados onde as maiores taxas de suicídio têm crescido entre adolescentes, entre jovens adultos, né? Então, assim, são assuntos que precisam ser abordados. Você vê que hoje em dia a automutilação é vista como uma coisa, um escape normal de um jovem, de um adolescente, que já está prestes a entrar numa porta que pode ser uma porta do autoextermínio, né? Então, o suicídio, se eu não me engano, é a quarta, não sei se a Aline pode me ajudar nisso, é a quarta causa de morte entre jovens. Isso mesmo. Entre 15 a 29 anos. Exato. Para você ter uma noção do quanto é importante. No caso, a Aline foi jovem, o caso, a situação dela, jovem. E olha como que isso tem crescido e como que isso é de suma importância a gente falar. Só para acrescentar também, outro meio muito complicado, onde se é delicado para se falar, é no meio religioso, né? Eu lido com pessoas que, como eu falei, eu sou pastor, e antigamente as pessoas viam isso, né? É demônio, é falta de Deus, né? Nossa, falta de Deus. Não tem Deus. E hoje eu lido com pessoas que são líderes religiosos que não têm a coragem de expressar que estão sofrendo uma depressão, para não mostrar para a sua liderança que está caído, que está mal, né? E quando vai ver, porque também uma taxa que tem crescido são pastores tirando a sua própria vida, né? Então, hoje, o cenário no Brasil de autoextermínio, ele tem crescido muito. E por isso, assim, a nossa responsabilidade em falar sobre o assunto, principalmente a gente que já passou sobre isso, né? Nossa responsabilidade em citar sobre o assunto é muito grande. O meu chat ele é recheado de pessoas, né? Como eu falei, eu não sou profissional, então eu encaminho, né? Eu passo a minha vivência, a minha experiência e eu encaminho ao profissional, eu indico ao profissional. Então,
como você falou, viva os psicólogos, os psiquiatras, né? Graças a Deus por isso, em breve o psicólogo Ricardo Kadoshi também é o meu. Vai ser um excelente, com certeza, né? Porque é diferenciado um psicólogo que tem uma jornada, é o curador ferido, né? Uma jornada de dor. Porque ele vai saber aonde tocar aquela alma. Ele vai sentir antes mesmo desse paciente falar, e isso é a conexão com o paciente, é aquilo que transforma tudo no processo terapêutico, que é o vínculo. Então, ainda mais, pastor, eu achei muito interessante a tua história, né? Claro que, como convidada, eu ia ter um colega, eu queria conhecer o colega, e eu achei muito legal, principalmente por essa questão religiosa. E acaba que, ao invés de ser uma libertação, a conexão leva uma barreira, vira uma barreira, né? E isso tem que mudar, né? Eu recebo muitos pacientes que têm travas, não só do evangélico, mas de várias outras religiões, travas que vê ali, gente, a gente precisa saber como acessar essa conexão sem travar, sem tirar a espontaneidade da alma daquele ser, e causar tanta culpa, tanta cobrança que é exigida, né? O próprio ser acaba se achando tão inferior diante de uma divindade tão gigante, sendo que ele é uma partícula, né, daquela luz, daquela fonte, né? Então, nossa, achei muito legal. Então, você vai ser um excelente, eu não tenho dúvida, um excelente colega de trabalho. Obrigado. Gente, eu tô muito feliz, porque eu sou católica desde criança, né? Eu nasci na religião. E eu concordo muito. Nossa, Ricardo, você tocou num ponto que eu acho importante. Eu ouvia muito quando acontecia muito, eu via um certo padrão, vamos dizer assim. A pessoa ficava ali com a depressão velada, né? Então ela fingia muito bem. Ninguém nunca dizia que ela estava mal, porque às vezes era a menina do canto, então ela sempre estava cantando impecável. Às vezes era a menina que ajudava na leitura e sempre estava fazendo as leituras sem problema nenhum. Enfim, era sempre assim. E aí, do nada, muito entre aspas, do nada, parava de frequentar e aí ficava sabendo que estava mal. Mas tá vendo? É porque saiu da igreja. Tá vendo? É porque Deus não tá mais naquele coração. Deus está pesando a mão. Nossa, isso acabava comigo. E assim, eu não via casos, existia esse padrão, né? Que eu lembro. Mas os poucos que tinham crise dentro da igreja, inclusive a minha mãe teve a primeira crise dentro de uma igreja. A crise dela foi ela começar a falar coisas muito sem sentido, e aí ela deixou as sandálias que ela estava usando na igreja. E eu era muito criança na época, eu tinha uns 11, 12 anos. E eu só reparei porque a gente na volta passou na casa de uma vizinha. A vizinha olhou para os pés dela e falou: "Ué, você tá descalça desde quando?" E aí eu lembro de pensar nisso. Ué, em que momento que ela ficou realmente? Então, assim, em hipótese alguma poderia ter sido. E a gente tinha uma vizinha evangélica que quis fazer um encontro, um culto dentro de casa, e a gente nunca foi contra nada. Então a gente nunca proibiu nada. Oração é sempre bem-vinda. Só que essa pessoa veio com propósitos errados. Então veio com essa coisa de ela tá endemoniada, ela tá com demônio no corpo, e agitou mais a minha mãe, que já não estava bem. E pior, ela estava naquela fase mais crítica, que é a fase que ela não aceita ajuda. Então ela aceitou essa oração e tudo mais, mas ela não estava aceitando ir para o médico. Ela não era maluca, ela não era doida. Por que eu tenho que ir para um médico de doido? Ainda tem isso também, né? Que as pessoas antigamente, né? E até hoje, acham que psiquiatra é médico para maluco, né? Nossa, psiquiatra, eu não posso, vou para psiquiatra, eu não sou louco, né? Mal sabe a grande importância de um psiquiatra na vida. Mal sabe de verdade. Na vida da minha mãe, então, eu sempre vou dar viva para o médico que cuidou dela, que inclusive ele foi um baita profissional. Ele literalmente, ele sabia tudo que poderia fazer para ajudar, e graças a Deus hoje a gente tem uma ótima relação e tudo mais, porque e ela também não teve mais crises. Claro que a gente deve muita rede de apoio, não vou negar também, que ajudou muito. Inclusive, eu descobri há pouco tempo, porque, de novo, eu era muito criança. Então tem muita coisa que eu não sabia na época.
que a minha avó foi um excelente suporte, que inclusive foi ela que indicou o médico, que já tinha cuidado, acho que, de um patrão dela na época. E a minha mãe nada foi, o start foi o acúmulo de funções. A minha mãe decidiu voltar a estudar, aí ela decidiu fazer um curso de ministra da igreja, aí ela já era doméstica e na época eu não sabia, mas ela vivia em extremo abuso trabalhista, porque ela vivia como escrava, ela não podia beber a água da casa, assim. A comida só davam para ela se tivesse passado estragada ou alguma coisa de errado. E eu não sabia, porque quando eu ia, eu era bem tratada. Eu comia junto com os netos da mulher, assim. E aí acumulou isso, ela, para piorar, ela ainda entrou no trabalho de buffet no final de semana. E para quem trabalha em buffet, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vira à noite. Porque acabou a festa, a gente tem que organizar tudo, deixar tudo impecável, lavado, higienizado para na próxima já tá tudo ok. Ainda tem que guardar e organizar tudo. Então, assim, ela se sobrecarregou mentalmente. E não soube lidar com aquilo e não soube pedir ajuda quando foi necessário também. Quando teve agora eu não aguento mais, ela não soube lidar com aquilo. E depois eu soube que a família inteira dela teve. Inteira. Inclusive, tem um tio que a gente convive, que era o único tio que eu pensei, não foi a família inteira, porque ele nunca teve. É que ele depressão, teve. Pri? Depressão ou surto mesmo? Esquizofrenia, surto de esquizofrenia, pensamento de perseguição, perturbação de ter alguém me vigiando o tempo todo. Algumas tentativas, ela, por exemplo, chegou a tentar contra mim na época, porque na cabeça dela eu era uma inimiga, e aí o filho mais velho era uma autoridade. Era muito louco, porque ela obedecia como se fosse pai dela. E a mim, não, a minha era... Aí ela ficava, às vezes, agindo feito criança. Aí ela, tipo assim, sei lá, entupia o vaso e falava, ai, foi ela, a culpa é dela. E ela fazia esses atos de perturbações, assim. O mais grave foi só uma vez, não chegou a ser frequente, não. Durante, eu digo, a crise, que durou, eu acho que uns... A pior fase durou uns 2 meses. Muito ruim. Mas contando com o pedido de ajuda que ela... Foi pedido, né? Mas ela recorreu, enfim, à ajuda. A ficar melhor, a dormir bem, a vida normal, mais ou menos assim, em relação à família inteira, foi em torno de uns 6 meses, assim, mais ou menos. Mas aí eu acabei descobrindo que, inclusive, é genético por conta disso, porque todo mundo da família teve. E teve casos muito parecidos, inclusive. Tanto que, em meados dessa época, quando eu amadureci e criei consciência de tudo isso, eu percebi que muita gente não pode beber na minha família por isso. E aí, eu nunca tive problemas com bebida alcoólica, eu, particularmente, mas eu decidi parar. Porque eu falei, primeiro que eu vou economizar uma grana boa, né? Não vamos descartar essa possibilidade. E segundo, que eu parei para pensar no prós e contras, sabe? Eu falei, pô, eu não tô ganhando muita coisa. Eu já sei que isso pode me afetar no futuro, tanto a minha saúde quanto agora o meu emocional e mental. Por que que eu vou fazer isso? Então eu parei, eu acho que já faz mais de 5 anos. Nunca me fez falta, inclusive. Mas eu pensei nisso. E isso que o Ricardo falou foi muito importante, porque falaram isso, né? A minha vizinha encarou minha mãe como endemoniada. E aí eu cresci, fiz amigas, e eu tive amigas depressivas na igreja. E a maior angústia delas era essa. Era falar, Pri, eu não tô com falta de Deus. Eu só preciso de ajuda. E eu falei, você não precisa, você não tá com ausência de nada, você precisa de ajuda. Então peça ajuda. Peça ajuda no postinho com a psicóloga. A minha avó, ela foi tão sábia quando ela viveu um luto do irmão, foi um luto de suicídio. Foi uma morte natural, mas ele era muito jovem, então foi muito difícil aceitar. Eu achei tão legal que ela falou que lembrou de mim, que sempre bati nesse martelo da importância do profissional da psicologia. E aí ela disse que um dia acordou, ela teve a consciência, minha avó é evangélica, inclusive ela não sai da igreja, eu fico brigando com ela, às vezes falando, vó, você precisa descansar, um pouquinho só, pastor perdoa, mas ela não deixa de fazer os trabalhos religiosos. E aí ela disse que um dia acordou, as orações em dia, com tudo certo. Ela acordou e falou, eu tô sem vontade de viver. Aí ela lembrou de mim, falando sobre o quão a psicologia e a terapia me ajuda. E ela falou, eu vou no postinho pedir ajuda. Aí ela disse que foi tudo assim coisa de Deus também. Muito coisa de Deus. Eu sempre falo isso, gente. Se existe psicologia, se existe ajuda para isso, é porque Deus já criou pensando nisso, nessa necessidade também. A ciência é inspirada pelo quê, gente? A ciência.
tem como você não falar que não tem o dedinho dele, sabe? E eu acredito muito nisso. Então, se ele deixou os auxiliares para ajudar nesse método, e aí minha avó procurou ajuda, ela chegou a ir 3 vezes, eu não sei se foram seguidas, mas ela chegou a voltar 3 vezes, e ela amou a médica, falou que foi um amor com ela, que a conversa realmente fez diferença para ela. Ela não quis mais voltar, mas também foi parte da conversa que ela acertou com a médica. Então, achei que tudo foi válido. Então, obrigada por esse depoimento, porque era uma dor que eu sentia. E eu sempre fui. Os padres nunca foram muito com a minha cara, porque eu sempre fui dessas, de falar a verdade nesse sentido, não de agredir ninguém. Mas de falar, gente, a igreja é um lugar para receber a todos, inclusive os Exato. doentes. E assim, receber alguém que precisa de ajuda direciona a ajuda. Porque também de nada adianta você falar que você resolve, sabe? Eu acho que você é como o Ricardo comentou, acho que ele chegou a fazer menção disso. Vocês são ponte de alguma coisa. Então, é isso. Eu gostei muito dessa parte, mas por favor, Gente, olha só, acrescentem. vale a pena lembrar, só assim, entrando um pouquinho no mérito da história de Cristo, que até o próprio Cristo teve um momento de muita angústia na vida dele. Quando o Cristo está prestes a ser crucificado, que ele está no Getsemane, junto com os discípulos, ele menciona: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, o próprio Jesus, ele sofre por um fenômeno chamado hematidrose, que é o suor de sangue, que é o êxtase do seu estresse. Eu soube que isso é verdade, né? Que isso é O real. próprio Jesus, ele teve uma angústia muito grande. Ele chega ao Pai e fala: minha alma está angustiada até a morte. Então, por que nós não podemos ter esse sentimento, né? Então, assim, as pessoas querem fazer aquela capa do forte, né? Daquele homem de oração, da mulher de oração, do homem e da mulher forte. Mas se esquece que o próprio Jesus deu um exemplo tão grande, que ele também pode ficar, que ele ficou angustiado, que ele ficou com a sua alma abatida, que ele chegou no extremo a suar sangue. Por que a gente não pode, né? Então, assim, são exemplos que já vêm de muito longe e a gente só carrega à frente, né? Sim, muito bem colocado, né? Porque aí unificamos todas as religiões, né? Exato. Eu, como psicóloga junguiana, eu estudo muito as religiões, porque é um fator, assim, vital para o ser humano no processo terapêutico, né? Então, eu tenho que conhecer todas para eu poder dialogar com todas as diversidades, né, dos meus pacientes. Mas quando a gente olha, na essência, a história do Cristo, todos nós somos um só. É só você ver o exemplo vivo de quem ele foi. No Monte ali das Oliveiras, né? Ai, gente, eu assisti o The Chosen, eu choro junto, né? Aquela cena Não que ele tem como. tá lá ajoelhado. Gente, não tem como você não se emocionar, até porque é um arquétipo muito poderoso, né? Jesus não tem o que discutir. Né, aquela angústia dele, a humanidade que a série também mostra do Cristo, vale a pena ver. Né? Muito interessante essa série, muito bonita. E a gente resume todas as religiões nessa vivência dele, né? Nessa história tão rica de Cristo. Mas o que antecede de fato, né? Voltando, né, a problemática do suicídio, o que antecede esse processo? São fatores múltiplos, né? É muito complexo entender, né, resumidamente, que é de fato, faz com que a pessoa pense em tirar a própria vida, como a Pri falou, né, a história da mãe dela, a história de dor, né? Eu falo depressão porque existe depressão com surtos psicóticos que muita gente confunde com esquizofrenia. Não sabia. Sim, e às vezes dá um diagnóstico até errado, né? Porque confunde. Tem sim surtos psicóticos de ouvir vozes, de ver, e no fim é um surto por conta da depressão, né? O que provavelmente aconteceu ali? A pressão da cobrança, né, entre o inconsciente e a consciência dela, presente ali, no que estava acontecendo na igreja, no que a palavra talvez esteja falando, foi tanta, porque ela já estava carregando aquilo, que deu o estopim,
para ela surtar de vez, né? De deixar, olha que simbólico, né? Ela deixou as sandálias, o caminho dela, os passos dela ali entregue. Ela não queria, né? Ela se perdeu totalmente, né? Então, assim, o que antecedeu os transtornos, né? Os adoecimentos que a alma tem são variados, mas existem alguns específicos que é um adoecimento biológico, né? Isso é que falta muito as pessoas entenderem, né? Essa psicoeducação, a química do nosso cérebro, assim como o pâncreas, fígado, o coração, pode ter alguma disfunção, o colesterol, né? A gente pode ter um déficit de produção de hormônios que nos traz sentido, vontade de viver. Não pode ser falta de vitamina, né? Exato, de suplementação, inclusive, né? Mas é isso que é necessário as pessoas entenderem. Não dá para falar, coração, pare de ter arritmia, falta de Deus. Que sonho, né? Se fosse assim. Ai, para de ser tão ansiosa. Nossa, verdade, né? Eu não sabia que dava. Segura a onda aí, coração. Então, não dá para você. Ai, você sabe que já é assim, por que você está se estressando com isso? É verdade. Então, eu acho que a quebra desse estigma do tratamento do adoecimento, né, das doenças psicológicas, né, fisiológicas que acontecem no nosso cérebro precisam de medicação. Né? Esse é outro tabu. Não vou tomar remédio porque eu tenho Deus. Né? E só para acrescentar, Aline, a importância também de se falar da condição onde é muito complicada, eu falo por experiência própria, sobre a automedicação, né? O que acontece? É muito prejudicial quando as pessoas começam a se automedicar. Hoje, né? Isso aí hoje eu falo sem hipocrisia nenhuma, né? Que eu ainda vivo tentando um desmame de medicações por me automedicar. Então, por isso que é muito importante a procura médica, a procura do profissional, né? Porque é muito fácil hoje, aqui onde eu resido, é muito fácil eu chegar na esquina e comprar uma medicação para dormir. Sem prescrição, né? Médica, tá? Sem prescrição médica. E são esses fatores, né, que acabam entrando nesse detalhe de que quando eu me automedico, né, eu estou solucionando o meu problema, mas não, eu estou aumentando um grande problema que poderia ser amenizado através de um profissional que iria indicar a ordem exata da medicação, né? Então, assim, é muito importante ter o médico e é muito importante entender que a automedicação é muito prejudicial. Exato. Sobre a medicação, eu lembro que quando eu fui buscar ajuda, eu estava num nível de ansiedade tremenda. Porque assim, por que eu peguei muita coisa, né, na época do primeiro estágio? Eu me apaixonei pela publicidade. E quando eu entrei na faculdade, eu fiquei encantada. Falava, gente, é isso que eu quero. E aí, Deus maravilhoso, agindo na minha vida, obrigada a Deus, inclusive, por isso, eu fui mandada embora no mesmo ano, no mesmo mês que eu consegui minha bolsa da faculdade. Eu consegui a bolsa na segunda metade, que é a mais cara, inclusive. Eu fiquei muito feliz, realizada, me senti ali um pouquinho a preferida de Deus, que ele me deu uma forcinha. E aí eu pensei, oportunidade perfeita para procurar um estágio. Quando eu consegui, primeiro que eu consegui uma coisa que na época tinha um estigma de ser muito com nepotismo. Não era qualquer pessoa que entrava numa agência, nem que seja para servir cafezinho. Geralmente era o sobrinho do dono, era o melhor amigo do filho do dono. Sempre tinha uma relação. E quando eu consegui entrar numa agência, eu falei, gente, eu quero usufruir de tudo, eu quero aprender sobre tudo. Eu entrei numa área que eu gostava, eu queria passar por todas. Eu entrei em uma que eu não gostava tanto, mas eu falei, é a minha oportunidade, eu vou abraçar do jeito que dá. E conforme foi passando o tempo, tudo que eu podia agarrar, eu agarrava. E era uma agência pequena. Inclusive era o que os professores diziam. Pega a agência pequena que vocês fazem bastante coisa. E nisso eu fui pegando tudo, agarrando tudo. Daqui a pouco eu comecei a perceber que eu não dava conta. Aí eu comecei a chegar mais cedo e sair mais tarde. Daqui a pouco eu comecei a faltar na faculdade. Não estava o suficiente. Daqui a pouco, na semana, eu não estava dando conta. Muita coisa. E aí eu comecei a levar eu mesma, pedindo autorização para levar para casa. Aí eles já deviam ter tido a consciência de responsabilidade, mas óbvio que não tiveram.
E aí, quando chegou a um certo ponto, eu ouvi pessoas que me amavam falando: Priscila, não tá bacana esse ritmo. Isso aí que você tá fazendo não tá legal. Mas eu falava, mas eu quero aprender. E tudo que eu tiver que fazer para aprender, eu quero aprender. Eu quero usufruir de tudo que eu puder. E se eu fizer, e eles estão me dando uma baita oportunidade de ser inexperiente e fazer, vai agregar valor a mim, ao meu trabalho. Aí eu lembro de uma amiga, uma prima, minha pessoa maravilhosa, que ela já fazia tratamento por ser bipolar. E aí ela me falava, e ela tinha crises de pânicos horríveis, assim, tudo. E ela chegou a me falar, ela, Priscila, de nada vai adiantar todo esse aprendizado que você tá tendo se você acabar doente. Cuidado. Acho que você devia conversar com um profissional e tal. E ela começou a me orientar e sempre me falando, esse ambiente não tá legal. E eles estavam me cobrando cada vez mais. E aí, conforme eu fui levando para casa, eu fui dando conta de mais coisa. E aí foi me dando mais coisa. Até que um dia eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E foi muito maluco, porque foi tudo tão novo. Tava sabendo o que estava acontecendo comigo. Então, na época, eu nem consegui chamar isso de crise de ansiedade. Ele me pediu, eu nunca vou esquecer, ele me pediu para fazer uma apresentação de 20 páginas. E eu fiquei até umas 8 horas, o prédio fechava às 9. Lembro que tava tendo o jogo do Corinthians, e por que que eu lembro do jogo do Corinthians? Porque o porteiro era corintiano, ligou proferindo ofensas horríveis, porque ele botou a culpa em mim, tipo, você tá trabalhando até hora, você acha que a gente não tem família? Eu tava querendo ver meu Corinthians, e me chamou de várias coisas horríveis. E eu lembro que aquilo me tocou num lugar diferente. Mas aí eu acabei a apresentação, era 9h05. Eu até lembro disso, que o prédio era familiar. Então era corporativo, mas o dono, que tinha uma empresa lá, ele era dono do prédio inteiro. Cliente nosso. Aí a gente não cobrava FII, eles meio que disponibilizavam um aluguel, assim, digamos assim. Eu lembro que quando eu fui mostrar pra ele, ele virou pra mim e falou assim: a sua colega tem razão, acho que 3 páginas resolve. E era para uma reunião do dia seguinte, às 8. Detalhe que eu entrava às 10, né? Já tava tudo errado aí. E aí eu comecei a chorar, desesperadamente. Mas eu não conseguia parar. Eu lembro do meu olhar de tanto que eu tava enxugando. Eu não parava, eu simplesmente não conseguia parar. Falei, gente, mas eu já soltei, tudo bem, eu fiquei chateada, mas já passou. E não passava. Eu fiquei 1h30 chorando, chorando mesmo, de cair lágrimas, de escorrer nariz, aquela coisa toda. E eu sem entender aquilo tudo. O dono da agência começou a ficar com medo, pensando que eu ia processar ele. A pessoa assim, vai dar um... Minha chefe me contou depois, né? Ela fica bem, vê se leva ela no médico, não sei o que ela precisa. Mas resolve que eu não quero pagar essa conta, não. A conta futura, no caso. E aí eu lembro que foi quando eu falei, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E aí eu fui pra terapia. A experiência não foi tão bacana logo de cara. Mas eu tenho uma coisa comigo, eu sou determinada. Se eu reconheço que eu preciso de algo, vou a fundo até encontrar alguma coisa que faça sentido. Então, eu fui numa primeira terapeuta que ela me meteu mundos e fundos. Ela literalmente me prometeu milagres. Já começou errado, né? Ela falou que eu tinha um botãozinho, sabe, interruptor? Dentro de Psicólogo mim. não promete nada. Era só apertar, Priscila. Eu te ajudo a apertar esse botão. Eu falei, nossa, é só apertar um botão? Eu quero apertar o botão. Que se fosse assim. Quem dera! E aí eu lembro que eu fui em 2 consultas com ela. A primeira, ela me fez a promessa. A segunda, ela me fez... Assim, não? Gente, tem como piorar. Na segunda consulta, ela me fez esperar 4 horas para ser atendida. Meu Deus. E eu precisando de ajuda, eu falei. Ela quer competir comigo quem vai demorar mais e quem vai esperar, porque eu espero. Eu não tenho problema nenhum, eu vou esperar, eu preciso de ajuda. Talvez não ajuda dela, exatamente, mas eu precisava de ajuda. E aí a galera eu comecei a perceber que tinha muita galera reclamando, me contaram que ela é desse feitio mesmo, aí eu fui na balconista e falei, pra recepcionista, na época eu fazia o convênio do meu pai, e falei, olha, é o seguinte, eu preciso de ajuda. Essa médica aí, pelo jeito, não tem responsabilidade nenhuma, mas eu tenho responsabilidade comigo mesmo. Então eu quero alguém que me ajude. E aí ela me passou com uma maravilhosa Dani, que eu tenho uma boa experiência com Danis. Danis me ajudam muito. Era a Daniela, um amor de pessoa. Eu só parei de passar com ela porque entrou a pandemia. E aí, quando liberou a pandemia, porque era convênio, não tinha um online ainda. Quando liberou, ela começou a tentativas de engravidar. E aí ela falou, Pri, infelizmente eu não vou poder te atender, porque eu tô com gravidez de risco, né? Porque ela já era um pouco mais velha. E aí eu não posso correr o risco de perder o bebê se eu for para as consultas. Então eu tô suspendendo. Ela até parou de trabalhar com o convênio. Mas eu lembro que ela me fez uma conversa, eu tive uma conversa com ela que eu nunca vou esquecer. Primeiro que ela me deu força, a gente trabalhou muito para mim ter uma conversa com... E eu falei para ela, olha, o meu desafio
é conversar com ele sem chorar. Porque eu não conseguia ter conversas difíceis sem chorar. Eu odiava porque me chamavam de sensível demais, me chamavam de muito sensibilizada, e eu não gostava daquilo. Então, quando a pessoa me pressionava, eu começava a chorar, e eu sabia que ele ia me pressionar. Eu sabia que ele ia tentar me ofender, que ele ia tentar me colocar pra baixo. Então, eu precisava me preparar para aquilo. E aí, quando a gente estava se preparando, ela foi conversando comigo sobre a medicação. E eu tinha preconceito, porque eu vi minha mãe como ela ficou medicada. Eu falei, como é que eu vou trabalhar se eu ficar daquele jeito? E eu fui sincera com ela. Eu fui sincera, eu falei tudo que eu sentia. Falei, espero que a senhora me perdoe, porque eu sei que isso vai ser horrível, mas eu vou falar a verdade. E aí, quando eu falei, maravilhosa, ela foi muito acolhedora. Eu nunca vou esquecer que ela me deu uma breve explicação. Ela, Pri, se eu quiser montar um jardim aqui no meu escritório, é só jogar terra e plantar? E não. Ela, então, eu vou ter que pensar, né? Ou eu vou comprar um vaso grande, ou eu vou cavar um buraco aqui no meu chão. Eu vou ter que preparar o ambiente, não vou? Vai. Aí ela, então, o remédio é a preparação para o seu bem-estar. Então, às vezes, você pode até tentar sozinha, mas você não vai conseguir. Eu não tô dizendo que você vai tomar, porque eu não cheguei a esse ponto ainda. Se você tomar, não vai ser eu que vou te indicar. Eu vou pedir para você se encaminhar para um psiquiatra. Aí foi quando eu entendi as diferenças de profissionais. Lá com ele, vocês vão conversar e alinhar outras coisas. Então, primeiro, vamos cuidar dos nossos desafios, dos seus desafios, do que você quer lidar, o que você quer aprender. E por mais que ela não tenha continuado comigo, ela me deu ensinamentos para o resto da vida. Por isso que hoje eu olho para o Setembro Amarelo ou para os amigos que eu tenho, eu vejo que falam muito sobre isso, né? Hoje tá todo mundo ansioso, hoje tá todo mundo depressivo. Eu acho que sempre houve isso. Olha a família da minha mãe, que sempre teve casos. A diferença é que hoje a gente tá mais com coragem, tá mais encorajada a falar. E eu acho que se for falar de diferença de gênero, então, como o Ricardo comentou, aí piora. E se a gente for falar de aplicação de religião, piorou. E olha que eu vi um estudo, e aqui eu não vou trazer dados corretos, porque faz muito tempo. Mas eu vi um estudo onde fala que o ser humano, ele precisa acreditar em alguma coisa. Então, a religião, a Aline comentou isso, que a religião é muito importante. E é muito mesmo, porque você pode ser um ateu, então acredita num lápis, mas acredita em alguma coisa. Porque se um ser humano que não acredita em nada, que não vê propósito em nada, aí ele acaba depressivo e acaba pensando nesse caminho, sim, como se isso fosse uma saída. Porque o ponto é esse, né? O suicídio não é saída, não é solução. Aí vocês me falando isso... E estudos, a medicina também está evoluindo, né? A nossa consciência, ela se mantém. Então, não é o fim. A USP, uma das maiores universidades, já estão comprovando isso, né? Essa questão do pós-morte. Como que é o pós-morte? Né? Você acha que realmente ali zerou? Não, vai ficar pior, né? Porque se toda ação tem uma reação, qual é? O livre-arbítrio é dado, né, ao nosso presente. Nada interrompe o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Mas a consequência delas, elas são certas, você vai ter que arcar, né? Então, se a gente for pensar em toda a nossa trajetória de vida, depois dela, não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente, vai ser igual. Ou até mais, porque vai ampliar nossa consciência. O ego, ele é muito limitado. Ele precisa acreditar que existe algo superior para poder entregar. Porque se você fala de morte para o ego, ele não vai entender. Mas se eu transcendo a um poder superior e tenho essa relação com ele, com esse poder divino, eu começo a entender que esse ego, ele é muito limitado e que eu sou uma totalidade, eu sou algo muito maior a esse complexo, né? O que acontece, né, o burnout também é um dos maiores fatores. Não é à toa que agora a gente tem uma lei para proteger os funcionários, porque os ambientes corporativos perderam a mão. São empresas que fabricam adoecimentos. Depois da pandemia, isso agravou muito mais, né? Porque muitos foram mandados embora, né, com a crise, e um trabalha por 5. Tem que acabar, né? As políticas públicas precisam, sim, colocar a saúde mental como prioridade, né? Nossa, como
eu queria o profissional, o psicólogo, acesso a todas as comunidades, mas sozinha a gente não consegue, precisa ter uma organização maior, e a gente tem que cobrar isso da saúde pública, né? Porque além do falso otimismo, né, existem aí fatores que adoecem, que antecede um suicídio, né? A dor humana, o desespero, questões financeiras, a comunidade LGBT. É assustador, né? Como são comunidades que sofrem, né? São fatores de suicídio. Então, a gente precisa olhar também o antes, o que está produzindo esse aumento, né? Porque claro, a campanha é importante, mas existe um trabalho gigante a ser feito, porque senão, né, só isso não vai sustentar. Setembro também, né? Pois Exato. É muito interessante. Eu estava até conversando com a Pri, né, nos bastidores, né, Pri, sobre que eu tenho um projeto, né, de um podcast. E nesse podcast eu até comentei com a Pri que eu quero trazer alguns representantes do governo, né, alguns representantes como vereadores, possível deputados, né, para trazer, né, porque o meu podcast, que eu já intitulei Papo de Vida, vai abranger toda essa área, né? Então, eu quero trazer eles porque eu quero exatamente trazê-los para a responsabilidade de entender essa importância, entendeu? Porque a gente não é só a rede de apoio àquele que está pensando no autoextermínio. A gente falou no início sobre aqueles que ficam, porque existe uma estatística que 8 pessoas ao redor daquele que tirou a sua própria vida pode se levantar com a mesma vontade, né? Então, assim, existe um tratamento àqueles que ficaram também, né? Eu lembro de um podcast que eu participei, que um amigo, né? Ele falou assim, cara, como eu lamento, né? De ter te olhado e de não ter visto no meu amigo o que ele estava sentindo, de não ter me aproximado mais de você quando você mais precisou, né? Sabendo que um dia você não poderia estar aqui, né? E ao seu redor, né? Pessoas como seus filhos, seus parentes, seus amigos poderiam também estar se levantando nessa estatística porque você entrou para a estatística. Então, assim, nesse meu podcast, que certamente vocês vão participar, já está aceito o convite, por certamente já estão intimadas, a gente vai trazer isso. Eu quero trazer isso, a responsabilização, para os governantes verem com outros olhos a importância, né? Eu já visitei alguns locais, né, aqui ao redor, mas não tem aquele cuidado com o olhar que a gente tem, né? Eu não tenho intenção nenhuma em entrar nessa área, eu não tenho vontade nenhuma de entrar nessa área. A minha prioridade é vida, independente de crente, não crente, independente de gênero, independente de qualquer coisa. A minha prioridade é vida. No meu chat, no meu direct, eu tenho pessoas de tudo quanto é tipo me procurando, falando, conversando, às vezes só querendo colocar para fora. Eu quero rapidamente, experiência. Uma pessoa queria conversar comigo, mas queria pessoalmente. Aí que vale a pena a gente pensar assim, como que é importante a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para essas pessoas. Exato, né? E eu sou muito corrido, eu tenho muita atividade, como eu falei com vocês, eu cuido de um condomínio grande pra caramba. Aí essa pessoa, ela só queria almoçar comigo, eu não estava entendendo o porquê, quando veio aquele estalo, que é falar. Marquei com essa pessoa, esse rapaz foi, almoçamos juntos, conversamos, ele riu. No final do almoço, ele me deu um bilhete. Esse bilhete era a carta de despedida que ele tinha, né? Ou seja, depois, por telefone, nós conversamos e ele falou, cara, eu precisava conversar com você, a experiência, com a voz da experiência, eu precisava conversar com você. Fiz o acompanhamento dele, indiquei ele para os profissionais, indiquei ele a atividades físicas e hoje ele está outra pessoa. Ou seja, existe uma importância muito grande. É um propósito, né? Existe uma responsabilidade muito grande, né?
Como você falou, Aline, os governantes eles têm que olhar com um olhar mais apurado para essa área, porque, assim, eu sei na pele, você sabe na pele o que é sentir isso. Eu senti sozinho, eu não tinha ninguém ao meu redor, não tinha ninguém. O que me segurou, eu posso falar que a minha experiência foi essa, o que me segurou em vida foi a mão do próprio Deus, porque eu não tinha ninguém. Ninguém, era só eu, o meu projeto e um quarto, só isso. E hoje a gente entende o porquê, né? Pois é. E hoje, quando eu vejo os frutos, e não é só você olhar os frutos, você olha os frutos com a responsabilidade que você tem, é coisa maravilhosa de você ver uma pessoa que ontem estava chorando com vontade de tirar a sua própria vida e hoje está no meio da família, está bem, está se recuperando, está recuperado, assim como eu sou recuperado, graças a Deus. Exato. Então, assim, muito importante o que você falou sobre a questão de a gente trazer para os governantes essa responsabilidade. E eles vão ser confrontados no meu podcast. Ai, adorei. Já gostei também. E, quero trazer uma coisa legal aqui. Olha como é importante a gente falar sobre o que a gente sente ou as nossas experiências. Eu sempre achei, como eu sempre fui muito julgada na minha vida inteira e sempre busquei me encaixar, eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre falava, eu acho que eu falo demais. Eu acho que eu tô me expondo demais. Mas depois que eu amadureci e aí fui entendendo, fiz terapia, a terapia me ajudou demais a entender muita coisa. Nossa, isso é bom, eu percebi essa importância. Não pare. Olha como foi importante você falar, porque talvez ele nunca teria pedido ajuda. Exato. E ele viu em você uma saída, porque, como a Aline comentou, eu sempre vou ter um vínculo importante, porque eu sei o que o paciente sentiu. E para ele também foi assim para você. Você sabia o que ele estava sentindo. E conversando com essa minha amiga que acabou contando isso, que eu contei para vocês no início do episódio, eu parei para conversar sobre isso com ela. Inclusive, ela me chamou hoje falando que foi buscar ajuda com a psiquiatra. E ela disse, eu queria te contar que eu mencionei você para ela. Ela disse, quando eu mencionei sobre a nossa conversa, sobre como eu me senti muito melhor depois, ela comentou que é muito importante esse tipo de vínculo, porque são conexões verdadeiras. A gente pode até não morrer super amigas uma da outra, mas esse elo que a gente criou aqui foi muito legal. Eu fiquei tão contente com aquilo, tão contente, principalmente porque semana passada não foi uma semana muito fácil para mim, espiritualmente e emocionalmente também. E a gente teve essa conversa nesse período. Mas aí, naquele momento, eu falei, deixa eu dar uma segurada aqui nas minhas emoções. Eu desabafei com ela, não deixei de falar. Em terapia, eu descobri isso também. Gente, eu tenho ensinamentos. Teria vários aqui para contar, mas um deles eu nunca minto na pergunta se eu tô bem. Nunca. Pode ser que eu não me aprofunde na resposta. De mandar assim, nossa, Pri, mas o que você tem? Problemas da vida. Mas eu nunca vou dizer tô bem sem estar bem. Porque em terapia eu descobri que é importante a gente falar. Mesmo que a gente não aprofunde. E aí eu tenho outras táticas também, que essa menina teve, eu achei muito legal. De mandar áudios longos. Eu já era amiga podcast antes de ter um podcast. Diga-se de passagem. Essa e aí eu lembro de não. mandar muito. E aí eu lembro de mandar um áudio e mandar embaixo, olha, não é importante, sem pressa. Ouve com calma. São códigos que a gente tem de tipo assim, quando eu precisar de ajuda, gata, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de um suporte emocional aqui. Mas eu tenho comigo, até porque o meu jeito de quando eu tô mal, é me excluir de tudo. Então eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa que, gente, eu tenho um podcast. Eu amo conversar e amo ouvir. Então eu tô amando aqui a experiência que eu tô trocando com vocês e o ouvir que vocês têm para me trazer. Então eu gosto muito de falar, mas eu gosto mais ainda de ouvir histórias. Quando eu tô mal, eu me excluo. Eu não falo para ninguém. Dos sintomas, dos sinais também, né? Não peço ajuda. O meu terapeuta vive não brigando comigo, imagina, ele é um amor, mas ele sempre fala para mim, ele sempre chama minha atenção, vamos dizer assim. Pri, quando tiver mal, manda uma mensagem. Mas sabe por que eu não mando? Na minha cabeça eu vou atrapalhar. Ele vai estar em atendimento. Ele vai estar aí. Só que no fundo, tá tudo bem. O máximo que pode acontecer é ele demorar. O máximo que pode acontecer é ele não me responder de imediato. E talvez ele não possa, sei lá, fazer uma chamada na hora. Mas ao invés de pensar nisso, que tá tudo bem eu pedir ajuda, eu não quero atrapalhar. Aí daqui a pouco, um amigo chama e fala, eu tô sentindo que você não tá bem. Eu tenho algumas assim ao meu redor. Eu sei que você não tá legal. Eu não quero, porque senão eu vou te contaminar. Eu vou mandar essa energia ruim pra você.
E aí eu lembrei disso, porque eu falei, gente, não pode ser assim. Vocês citaram também sobre jovens, e quando eu compartilhei sobre a nossa conversa, teve um dado que eu coloquei lá, né? Quero trazer uns casos que eu quero muito saber a opinião de vocês, mas que me entristeceram muito, inclusive. A OMS divulgou, né, que mais de 700 mil pessoas entre 2011 e 2022, infelizmente a gente sabe que essa taxa só faz crescer, cometeram suicídio por ano. Isso. E 6% dessas 700 mil pessoas são jovens, no Brasil, claro, né? São jovens. Jovens entre 11 e 15 anos. É uma faixa muito curta. E esse dado me fez lembrar de dois casos. Primeiro, como vocês sabem, eu sou publicitária, então sempre estou de olho nessas notícias. O primeiro é que as crianças estão pedindo menos de presente, brinquedos. Estão pedindo mais produtos como o da Sephora, por exemplo. E Sephora, querendo ou não querendo culpabilizar a loja, longe disso, mas ela vende produtos voltados para adultos. Eu lembro da minha mãe comentar que quando eu comecei a ficar muito vaidosa, eu lembro de pedir para minha mãe coisa, e minha mãe falava assim, sua pele, seu cabelo não precisa desse tipo de coisa. Não ainda. Um dia vai precisar. No futuro, se eu soubesse que eu ia pintar meu cabelo de azul, eu teria previsto que eu nunca mais ia poder lavar o cabelo sem passar uma máscara antes, além do shampoo e condicionador. Mas naquela época, não tinha necessidade. Porque a minha pele, a pele jovem, inclusive é por isso que tem tanto disso, né? Ai, deixar a pele mais jovem, rejuvenescer, esse produto rejuvenesce. Porque quando você é jovem, seu nível de colágeno, seu nível de todas as vitaminas possíveis e inimagináveis estão em alta. Então você não precisa. Contrapartida a esse dado horroroso, é que muitas crianças estão pedindo, estão fazendo esse tipo de compra de skincare. Adultização, né? Da adultização. Inclusive, fiz um episódio maravilhoso, que é o que antecede esse, que vai pro ar, que eu falei com uma jornalista, que é mãe de 2 meninas. Não percam, porque também tá maravilhoso o tema. Uma outra coisa que me assustou, que inclusive o motivo vai linkar com esse primeiro dado que eu passei, é que tem crianças que estão querendo mudar cirurgicamente o próprio corpo. E aí, por que eu tô citando isso aqui, né, com vocês e falando desse tema? Eu vi um caso de uma menina específica, que ela é do Oriente, agora eu não sei que país exatamente, mas que ela aos 12 anos iniciou as cirurgias. E aí, quando eu vi aquela matéria, eu pensei em duas coisas. A primeira que eu pensei foi, gente, aos 12 anos, o meu corpo estava longe de ter finalizado, estava começando a puberdade. A segunda coisa que eu pensei, como tá a cabeça dessa menina? Como tá a mente dela? Porque assim, eu entendo que a pressão estética afeta. Eu lembro de quando a minha cabeça mudou nesse sentido. Eu lembro exatamente do dia que eu parei de me olhar com afeição no espelho e comecei a me autocobrar. Por que aquilo tava daquele jeito? Por que aquilo tava daquele outro? Então, eu confesso que eu entendo essa parte por ser mulher e tudo mais. Mas eu fico imaginando o que se passou na cabeça dessa menina. Eu nem quero colocar um mérito aqui dos pais irresponsáveis que não viram isso e permitiram, porque uma menor de idade não pode entrar numa cirurgia sem autorização. Mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque, de novo, eu não lembro o país exato que aconteceu. Mas ela fez a cirurgia, ela hoje tem 16 anos. E ela ainda disse, eu não parei, porque eu ainda não cheguei no meu objetivo. Detalhe que o padrão estético ele foi feito para ser inatingível, né? Porque se ele for atingível, o mercado estético quebra, basicamente. Então, por mais que a gente tenha consciência disso, a gente também, infelizmente, tem a distorção de imagem. Mas, vinculado a tudo isso, é o impacto que as mídias sociais têm. A Aline comentou a questão de ações públicas, o Ricardo completou falando que vai pressionar nesse sentido, é muito importante, porque a regularização das mídias sociais, por exemplo, nesse fator, é imprescindível. As redes sociais, se o algoritmo, se você pesquisar uma coisinha de skincare, você vai receber coisas de skincare o resto da vida. E se você for ver os vídeos de tutoriais, é de crianças. Crianças que nem precisam daqueles produtos. Então, eu queria muito trazer isso para vocês, e eu nem estava na pauta, na verdade. Mas vocês citaram o quão importante, porque a gente tem, a gente comentou de religião, tem criança na religião também. Eu lembro de ter amiguinhas quando eu fui coroinha, gente, fui dessa fase. Na minha fase, inclusive, era Marianinha, não era nem coroinha, porque como eu era menina. E eu lembro de ter amiguinhas que passavam batom, passavam base, e eu lembro que aquilo para mim era tipo assim, primeiro que minha mãe me proibia. Segundo que eu falei, pra quê? A gente tá na igreja. Pra mim,
ir para a igreja era sinal de me vestir bem, porque eu estava indo para casa do meu pai, né? E meu pai é dono de tudo, então eu tenho que ir bem vestida para me encontrar com ele. Apesar de ter a sensação de sempre que ele estava andando comigo o tempo todo. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, a minha mentalidade quando eu era nessa época, por mais cura que fosse por conta dessa questão toda, né? Pressão social, escola pública não é muito fácil, né? Crianças e adolescentes são terríveis. Mas por mais que houvesse toda essa bagunça natural da puberdade, se eu cogitasse entrar na faca, mudar meu corpo enquanto ele tá em mudança. E aí a Aline também comentou questões de fisiologia. Que loucura dentro do corpo dela. O cérebro já é confuso para entender a puberdade. Por isso que adolescente é perturbado. Aí como é que funciona isso na prática quando você entra e faz uma interferência desse tamanho todo? Por isso que a gente vê crescendo cada vez mais, né, a taxa, né, os índices pelos jovens, porque existe toda essa bagunça hormonal em cima a um fator externo caótico, né, onde não se consegue construir relações reais, verdadeiras, onde você pode se expor como você é e ser acolhido, não é o contrário, né? As escolas, né, também, como que lidam com bullying, que também é um fator muito forte, né? Verdade. Do suicídio. O isolamento, que é o que mais machuca, quando eu vejo os relatos da escuta mesmo terapêutica, sim, existem as ofensas, mas chega um momento que as ofensas não se ouvem. Eu mesma passei muito por bullying quando criança, meu Deus do céu, né? Mas o isolamento é o pior, sabe? É ver um grupo se reunindo para te excluir, né? Então, assim, é um fator muito sério que causa, assim, junto com os hormônios, a falta do controle da impulsividade. Então, veja só, né? É o fogo e a gasolina. O quanto os pais precisam estar atentos o tempo todo, né? E mesmo assim, gente, é importante colocar que seja ela a caridade ou a empatia, né, Ricardo? Porque ali foi um ato de total caridade e amor. Você é referência nesse assunto. Então, se qualquer pessoa que te acesse, você tem que largar tudo e ir. É missão, não tem? Entendeu? É missão. É porque a gente sabe que é um pedido de socorro, né? Mas não temos o controle. Porque é muito importante para os que ficam entender isso, né? Que sim, é capaz da gente não ver os sinais. Eu perdi no começo do ano um amigo meu, psicólogo. Ele deu a live na mesma noite que se matou. Aquilo para mim foi assim, e foi um ciclo, né? Porque a mãe dele, ele pequeno, pegou a mãe, se matou, ele que viu a mãe. E uma vida toda de luta contra a depressão, o autismo. A vida já era custosa, né? Era difícil lidar com todas as questões. Então, como que você controla uma história de vida, né, de uma depressão crônica que luta com autismo? Como que você vai saber o termômetro? Porque é essa oscilação o tempo todo, né? E o homem, ele tem uma capacidade de embotamento emocional impressionante. Tem que ter muita experiência clínica para você pegar as nuances. Porque, infelizmente, ele é educado a ser assim. Estamos mudando. Graças a Deus. Né? Mas a maioria não tem a habilidade de lidar com esse emocional. Então, eu não entro em contato. Disfarçam muito bem. Como que fica para esses familiares entender que existem sinais? Você não viu? Não temos o controle. O que a gente faz é o nosso melhor em todo momento. Essa escuta, num churrasco, sabe, nesses lugares que você nem, né, você está ali na feira, mercado, no caixa, e você percebe algo esquisito, uma fala estranha. É ali que você, dando a sua escuta, o seu olhar de amor, o seu sorriso, um sorriso, é uma gentileza. O mundo precisa voltar a exercer esse amor sem intenção, que é isso que nos preenche,
nos preenche, nos dá sentido, né? Não é esperar do outro, ai, me dê amor, me dê amor. Gente, chega, não são bebês, vamos ficar adultos, vamos realizar o amor, cada um, né? Porque é isso que vai preencher, não é fora, né? A gente precisa voltar a ter essa empatia, a sair um pouco dos afazeres, trabalho, ego, as exigências do ego, para ir praticar as exigências da alma. E é um trabalho contínuo, todo dia, todo momento. Às vezes, nas coisas mais simples, a gente vai estar praticando essa prevenção, né? Mas ela começa realmente com empatia, o amor ao próximo, né? Voltando a Cristo, amar o próximo como a nós. É o que ele trouxe. Ele veio passar tudo o que ele passou dizendo isso, para dizer isso, né? Porque os milagres era simplesmente para São Tomé, né? O ser humano ele vai ter que ver para crer. Mas o principal objetivo, vocês são capazes de fazer tudo o que eu faço. Vocês são deuses, vocês são perfeitos, são luzes. Vocês precisam apenas amar. Que bonito isso. É importante você ver o quanto as pessoas estão precisando falar. Eu falo isso por quê? Porque quando eu comecei a meditar nessa área, né, o quanto que as pessoas procuram a pessoa que teve a experiência, né? O quanto eu sou procurado para falar sobre ansiedade, o quanto que eu sou procurado para falar sobre depressão, o quanto que eu sou procurado para falar de um pensamento de suicídio. Então, você vê como que as pessoas estão necessitando, precisando de alguém só para ouvir, só para escutar um pouquinho. Ou, às vezes, só para dar o seu ombro. Assim, ó, eu só quero isso. Eu só quero só o seu minutinho. Eu só quero botar para fora, né? Então, quando a gente vê todos os percalços que a vida traz e cria esses bloqueios, né? Independente de quem seja, né? E quando nós nos colocamos na condição de ouvintes e dispostos a ajudar, nós vemos assim quantas pessoas têm essa necessidade. E também vemos quantas pessoas nós perdemos por falta de pessoas que dispõem o seu tempo, pelo menos para ouvir. Como eu falei no início, é a quarta causa de morte. É muita coisa, né? É suicídio. 38 por dia. Olha isso. Meu Deus. Nós E assim, 700 mil pessoas, como a Pri falou, para cada suicídio são 20, em média, de tentativas. Olha a quantidade, né? Então, é pouco falado e acontece muito, porque nós precisamos de pessoas dispostas a levantar essa bandeira com mais propriedade. Não somente aquelas pessoas que viveram, mas aquelas pessoas que entendem que existe uma grande importância na vida. Então, assim, é muito gratificante a gente estar hoje aqui falando sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz, né, em falar sobre isso, não somente no setembro, porque eu não falo sobre isso só no setembro, não. Né? O setembro é um mês onde a gente aí fala mais, né? Mas assim, é uma bandeira que tem que ser levantada todo o tempo, não somente no setembro, né? Nossa, super concordo. E digo mais, inclusive. Esse gesto que a Aline comentou, que o Ricardo concordou, gente, às vezes é uma coisa pequena. Às vezes não é muito. Eu já fui de grupo de jovem, né? Então a gente fazia muitas ações. E eu lembro que teve uma vez que a gente ia fazer doação de marmita. Eu não pude participar da entrega, mas eu participei das manutenções, né? Então, da criação da marmita, fazer a comida. Tinha várias coisas que eu descobri no dia, tipo, cuidados que a gente tinha, que eu não fazia ideia. E teve várias coisas que a gente não percebia. A primeira delas é que os tios, a gente chama os tios casados, né? Quem é casado é tio, quem é solteiro é primo. E aí os tios orientavam, gente, levem água, porque as pessoas não precisam só comer, né?
Elas precisam beber água. E outra coisa, se preparem, porque acontece duas coisas com frequência. A primeira, sempre leva roupas extras e meias extras. Porque quando a gente vê o nosso irmão na necessidade, às vezes é tão gritante que a gente pensa, o que que custa eu voltar descalço? Em casa eu tenho outro. Então leva essa, porque às vezes dá frio, e aí você fica doente por conta do gesto. E a segunda coisa, encaixa com tudo que vocês falaram. Quando eles te chamarem, os moradores de rua, às vezes eles só querem a sua atenção. Teve morador de rua que ele disse que já teve caso de ele chamar e falar assim, não, irmão, infelizmente acabou, né, as marmitas. Aí ele falava, não, eu já comi, o meu amigo dividiu comigo, mas eu queria conversar. Você não disse que é da igreja? Você pode me ouvir? Eles querem ser vistos, porque eles são invisíveis, é a São sombra da sociedade. invisíveis. A sensação que ele tinha. E muitos falavam exatamente isso. Teve uns que chamavam para conversar e no final falava assim, obrigado, eu me senti visto hoje. E digo mais, viu? Eu tô falando desse gesto, mas quem viveu isso falou que saiu de lá muito melhor, não porque ouviu, mas pelo que ouviu. Porque existem pessoas inteligentíssimas nas ruas. Existem pessoas que estão lá porque caiu no vício das drogas, ou envolveu, infelizmente, em problemas familiares e acabou se dispersando, problemas financeiros. Morador de rua que queria discutir livros que tinham lido. Aí foi quando eu entendi o real valor daquela campanha, que a gente não quer só comida, a gente quer viver comida e arte. E ali eu entendi aquilo, porque do mesmo jeito que a gente precisa de arte para não ficar doente, também. E aí me lembrou também uma outra coisa, que a gente se preocupa com comida, às vezes é só dar atenção. Uma vez em terapia, eu descobri isso que a Aline comentou, eu me encaixei muito nisso, porque a gente precisa entender que para receber amor, a gente precisa dar amor. Eu lembro que teve um dia que eu saí da terapia, na época ainda era presencial, era a Dani maravilhosa, e eu lembro que eu saí e eu falei, cara, hoje eu vou elogiar quem eu achar bonito na rua. Eu lembro que logo de cara eu entrei no metrô, e eu vi uma menina com black maravilhoso. Nossa, como aquele cabelo tava bem cuidado. Eu só fiquei pensando nos cremes caros que ela gastava para manter aquele cabelo. E aí eu morrendo de vergonha, eu falei, vou elogiar. Aí o metrô tava vazio também, foi super propício. E aí a menina também belíssima, a menina era linda, não era só cabelo. Aí ela olhou pra mim, olhou assim pra frente, porque era inevitável, né? Tinha pouca gente, qualquer um que se aproximasse, eu acho que ela ia levantar a cabeça. Na hora que ela levantou, eu falei, nossa, moça, que cabelo lindo. Ela tava séria, ela não tava parecendo que tava triste, não, mas ela só tava séria. Ela abriu um sorriso. Ficou até um pouco, depois ela falou, nossa, desculpa, é que eu não esperava, obrigada. Dá um trabalho manter, obrigada. Imagina, fui no banco nesse dia também, na hora do almoço. A moça do caixa, eu tive que passar por ela, eu não lembro qual foi o problema, mas eu acho que foi bloqueio de cartão e tudo mais. Na época, os aplicativos não atendiam tantas coisas como hoje. E aí eu lembro que ela tava com a unha maravilhosa. E eu sou louca por esmalte, eu pinto minha unha toda semana. E aí eu vi aquela unha linda, com um azul maravilhoso. Falei, aí ela, tadinha, de mau humor. O pessoal na fila já tava xingando fazia um tempo. E não era nada da conta dela, sabe? Era problema dos outros. E aí eu cheguei nela e ela me tratou super mal. Ela foi super grossa. E aí eu virei e falei assim, ô moça, você me desculpa, mas sua unha tá tão linda. Que cor é essa? A menina abriu um sorriso também gigante. Ela morreu de me pedir desculpa. Eu, não, moço, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo esse elogio. É porque eu gostei realmente do esmalte. Ela, não, moça, me desculpa, é que às vezes a gente deixa o estresse ultrapassar limites e a gente acaba tratando mal quem não merecia. Obrigada por isso. Falei, imagina, eu realmente achei muito bonita. Parabéns, sua unha também é linda. E ó, que Deus abençoe, que é pra não quebrar, hein? Se quebrar não foi minha culpa. E a gente saiu dando risada. Eu nem sei o nome dela. Eu também querendo falar isso como se, ai meu Deus, que pessoa maravilhosa, não há ninguém melhor. Mas é uma coisa que eu aprendi que você falou sobre caridade. É isso que eu queria justificar. A gente faz o bem pro próximo. A gente está fazendo bem a nós mesmos. Inclusive, a ciência explica, né? A sensação que a gente sente de preenchimento quando a gente ajuda alguém, e a gente tem essa sensação de eu fiz isso, nos preenche muito mais do que às vezes até a pessoa se sentiu preenchida. Ah, mas eu matei a fome daquela pessoa. Você, dentro de si, você se preencheu de um amor incondicional. Então, eu tenho muito isso comigo. É claro que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Mas eu sempre tenho disso. Sempre quando eu dou algo, pode ser, às vezes, um valor assim, não tão convencional, eu sempre falo, se eu dei, é porque eu pude dar. Tô aqui disponível, é porque eu pude estar. Às vezes a gente pensa que fazer o bem é doar 100 mil marmitas, é doar roupa. Assim é fácil.
Né? Você nem olha. No meu condomínio tem uma caixa gigante que recebe doação sempre quando faz muito frio. Às vezes eu nem deixo roupa lá. Inclusive, tô precisando comprar roupa de frio, que naquela enchente no Rio Grande do Sul, eu fiquei com tanta pena que eu falei, cara, eu vou doar porque eu posso comprar. Então eu vou doar. E em São Paulo não tá fazendo mais tão frio quanto antigamente. Justo no ano que eu doei quase todas as Foi minhas mesmo. roupas fez. Foi mesmo. Mas não me arrependo. Eu lembro. Não me Fiz a arrependo. mesma coisa. E sabe o que me pesou mais ainda? Foi porque eu gosto de roupa larga de frio. Então eu tinha muita blusa de frio extra G2. E eu vi o caso que muita gente gorda tava sem conseguir se vestir, não se vestindo de lençol. E aquilo me compadeceu muito, até porque minha família tem bastante sobrepeso. E aí eu me sensibilizei ainda mais, assim. Eu falei, não, vou ajudar, porque literalmente não me custa. Fiquei com umas peças clássicas, assim, tipo, Diante que não da pode faltar. tragédia, como que a gente vai pensar nisso, cara? Diante daquela tragédia, a gente nem pensa no negócio desse que vai faltar pra Não. gente. Eu nem pensei, eu fui desfazendo. Foi a mesma coisa. E aí, no meu condomínio ainda teve uma moça que já morou lá. Uma senhora que já morou lá. E ela falou: olha, para quem quiser fazer a doação, eu estou aceitando ajuda tanto de doação quanto de na triagem. E aí eu me disponibilizei e falei: não, já que eu trabalho para mim de dia, eu vou dar o meu jeito. Eu vou tentar ajudar. Absurdo, tem gente que doa umas coisas muito sem noção, sabe? E assim, é uma questão de empatia. Você usaria isso? Porque eu faço isso até na doação. Eu lembro que uma vez meu pai ganha a cesta básica. Aí a gente sempre faz doação. A gente diz que Deus opera o milagre todo mês na casa dos meus pais. Porque a cesta básica do meu pai, ele alimenta a minha casa, que eu moro sozinha, alimenta a casa da minha avó, que mora com 2 irmãs, e ainda alimenta a própria casa deles, e ainda dá para doação. Eu não sei que operação de multiplicação que Jesus aplica, mas dá para tudo. É muito isso. E nunca faltou nada, nem na minha, nem na casa da minha avó, nem na casa dele. Então, assim, não sei como. E aí a gente sempre comenta que uma vez veio um café muito ruim. Muito ruim. E aí a minha mãe comentou. Minha mãe saiu comentando com as amigas dela e tal. E teve um em específico que falou assim: ah, por que você não doa? Ah, porque para alguém vai ser bom. A mãe virou para ela e falou assim: o que não serve para mim não vai servir pro meu irmão. Por que eu vou doar alguma coisa ruim? Eu já não quero. Tenho isso comigo também. Eu vou. A minha igreja ela faz muita doação também. A que eu frequento agora. E eles sempre pedem em específico. Eu achei isso muito inteligente. Porque se você falar assim, ai, doação. Aqui no Natal tem isso da moça da limpeza. O que a pessoa dá? Arroz e feijão. Falei, não, gente. A necessidade dela também é um leitinho. A necessidade da mãe dela é um chocotone. A necessidade dela, bolacha. um milho de pipoca. E se eu vou doar, eu tenho que doar o que eu comeria. E se fosse Jesus na minha frente pedindo doação e ia doar qualquer coisa? Eu duvido, né? Você falou de arroz e feijão, né? Tem alguns locais que é só sal e farinha, né? Que é pior. Que é pior. Às vezes eu não vejo nem cuscuz. Eu fico, gente, eu não vivo sem cuscuz. Ai, que delícia. Não tem nenhum cuscuz. E cuscuz é uma comida muito prática, fácil de cozinhar. Então é muito bom. Nutritiva. E não dá para ser assim qualquer coisa. Então você citou sobre caridade. Eu lembrei disso. Quando a gente faz caridade, experimentem. A caridade pode ser isso. É um elogio. É você ver um óculos de alguém. E no começo eu tinha medo. No começo eu pensei assim: o que as pessoas podem pensar de mim, né? Podem pensar, sei lá, as mulheres podem pensar que eu tô com interesse nelas, podem pensar alguma coisa, porque o mundo tá maluco. Eu pensei, eu não sei o que as pessoas vão pensar, mas eu sei qual é a minha intenção. Se soar ruim, na hora eu até posso pedir desculpas, se for o caso, né? Porque não tem problema nenhum se a pessoa viu de outro jeito. Mas eu vou continuar sendo. Então eu determinei nisso. Saí, vi uma pessoa com uma roupa legal, pô, que roupa bacana. Nossa, você é estiloso, né? Como pode? O que acontece? Queria ser assim. E aí a gente vai se elogiando e principalmente sem sabotar, porque a Aline comentou sobre o silenciamento, né? Que a gente se exclui e se isola, sobre isolamento, aliás. E o isolamento, ele dá voz aos sabotadores. Pelo menos eu não sei se isso é universal, mas comigo acontece muito. Então, enquanto eu tô com uma amiga, a amiga tá me fortalecendo. Poxa, Pri, você é muito bacana. Olha como você é legal. Nossa, depois de uma conversa contigo, eu fiquei até leve. Aí eu me excluo, não dou espaço para uma amiga falar essas coisas legais ao meu respeito. Eu vou ficar ouvindo quem não presta, que são os meus inconscientes que são contra mim. As vozes. Que sempre são horríveis, sempre são os piores inimigos que alguém poderia ter. E aí eu fico pensando, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aí eu conversei com o meu terapeuta, inclusive foi pauta da semana passada.
que eu preciso melhorar essa questão de socialização quando eu estou mal, porque é o que eu mais preciso ouvir. Eu não preciso ouvir quando é sempre bom, claro, sempre, por favor, sempre elogiem os seus amigos. Mas quando você tá bem, você tá bem. E quando você tá mal, é um gesto pequeno que vai mudar seu dia. Então, primeiro que eu tô amando o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá construindo aqui. Eu tô amando que deu muito match. Eu já sabia que o assunto ia dar, tá? Eu já tinha essa certeza absoluta. Mas eu tô amando que tá fluindo de uma maneira muito, muito bacana, justamente por isso. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças na nossa vida. E eu tô falando de coisa grande no dia a dia. Eu tenho certeza que se esse episódio, uma pessoa que tiver com essa sensação ruim, que tiver nessa fase difícil e tiver cogitado o suicídio, eu tenho certeza que eu já vou ter cumprido o meu propósito com esse episódio. E se essa pessoa só ouvir esse episódio daqui a 3 meses do lançamento, para mim também já está cumprido, porque para além da religião, ou de em quem a gente acredita, ou no que a gente acredita, eu acho que o propósito que a gente tem é maior do que tudo isso. Então, por isso que é tão importante a gente respeitar o outro. Eu até comentei com o Ricardo que eu tenho interesse de fazer um episódio sobre intolerância religiosa também por isso, já que faz parte da gente acreditar em algo, por que que a gente desrespeita tanto o outro que pensa diferente? E eu não tô falando isso escapando do que a gente está conversando, porque como a gente falou, isso afeta o nosso mental. E o nosso mental está atrelado a tudo. Sintomas psicológicos podem ocasionar efeitos físicos. Então, como é que tem gente que separa uma coisa que é tão junta, né? Porque é uma estratégia muito grande, né, para desviar do propósito, né? E isso acontece em todos os lugares, seja na política, seja em instituições religiosas. É uma das estratégias principais para desviar o foco da evolução. É colocar as religiões para brigarem entre si. Não é lucrativo, né, se tiverem amigas. Como que você acaba com aquele núcleo de luz? Como que você causa discórdia de núcleos de luz? Coloca eles para brigar, para um achar a vaidade e o orgulho, que são uma das principais características humanas aí que dificultam a nossa evolução. Coloca isso aí para brigar entre eles e o propósito real de se unirem e serem mais fortes, a gente quebra. A gente quem? A gente sabe que em tudo existe luz e existe sombra. Dê o nome que cada religião dê, mas existe essas forças. E dentro da gente, o céu e o inferno, né? Fora, em todo lugar. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Oh, Deus, dê sabedoria e discernimento, né? Para que eu possa aí diferenciar e trilhar ali da melhor maneira, né? Uma coisa muito importante que eu queria muito dizer aqui. A vida vale muito a pena. Cada dia de trabalho, cada alma que eu vejo evoluir. Meus filhos, minha família. Ver um pássaro voar, né? Hoje eu vi um tucano voar aqui, falei, gente, que lindo! Meu Deus, eu fiquei maravilhada, quase bati o carro para ficar olhando o tucano. A vida, ela vale muito a pena. O que você está tentando, se você está ouvindo e pensando em tirar a sua vida, é sanar o sofrimento, a dor. Não é a tua vida, porque a vida, ela é um instinto nosso de preservar. E toda vez o que eu mais agradeço a Deus, não ter permitido que aquela menina de 14 anos morresse. Que eu não teria realizado tantas coisas como eu realizei. Eu olho meus filhos e falo, Deus, obrigada, 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 obrigada. Meus filhos, cara, não ia ter nada disso, eu não ia estar aqui com vocês, sabe? Eu não ia descobrir que a vida depois dos 40 é melhor ainda. É verdade. Sabe? E isso é tão importante a gente falar, né, Ricardo? O quanto a gente agradece por sermos instrumentos tão importantes, pescadores de almas que estão aí tão adoecidas, que elas possam retirar esse véu da escuridão e da dor dos olhos e poder ver essa vida que, poxa, a gente não imaginar, né, naquele momento de dor que cada um de nós vivemos e queríamos sanar com aquela dor. De uma forma errada, né? Porque a vida, tudo passa.
Claro que quando a gente está naquela dor intensa, a gente não vai olhar e falar assim, tudo passa, porque aquilo parece um inferno que nunca vai acabar. É um sofrimento muito intenso. Mas acredite, mesmo esse inferno insuportável que você está vivendo, ele vai sim passar. E passa. Passa. Passa, sabe? Hoje, quando eu vejo um problema, consigo resolver esse problema, problemas em geral, né? Eu fico muito grato a Deus que eu consigo resolver um problema. E, assim, quando a gente traz para a nossa experiência, né? A nossa vivência, quando eu entrei nessa porta da depressão, que me levou para a porta da ansiedade, que me levou para a porta da tentativa do autoextermínio, né? Assim, aí eu vejo hoje, poxa, resolvi um problema. Graças a Deus por isso. Porque há outro tempo, né? O problema que eu queria resolver era outro. Era aquele que eu estava vendo no espelho. Quando você vê no espelho um problema, é muito perigoso, né? Que a gente entra nesse âmbito de que só se resolve esse problema que você está vendo no espelho acabando com ele, né? E hoje, quando eu olho para mim e me vejo resolvendo os meus problemas e ajudando pessoas a resolver outros problemas, assim, é muito gratificante. Porque, como você falou, hoje eu posso olhar para meus filhos com gratidão a Deus e agradecer, né? Eu não tentei resolver aquele problema que eu via no espelho. Porque quando eu olhava no espelho, eu via um baita problema. Eu queria acabar com aquele problema. Aquele que eu via no espelho era o problema. A única coisa que eu queria era terminar com aquele problema. Resolver. E como que eu vou resolver? Acaba com ele. E hoje eu tendo a graça de poder dividir isso. A graça de poder acordar e resolver os meus problemas de trabalho, resolver os meus problemas pessoais. E ver que eu, por mais que eu tenha os meus problemas, eu não sou o problema. Porque aí eu falo por mim, pelo Ricardo, porque os meus problemas foram resolvidos na cruz. Então, assim, é muito gratificante a gente poder descortinar isso e dizer que a vida importa. A vida tem importância. E você não é um problema. E você não vai resolver esse problema que você está vendo. Que a gente possa cada vez mais. Nossa, quão importante foi esse dia de hoje. A gente possa cada vez mais levantar essa bandeira e entender a importância de uma vida. Sim. Nossa, gente, obrigada. Eu não tenho como responder isso de outra maneira. Obrigada, eu tô me sentindo privilegiada. Primeiro, por conhecer vocês. Segundo, por ter essa conversa que muito... Gente, foi bonito. Lindo, Eu pensei que a gente fosse ser mais sério. Eu pensei que a gente fosse, mas foi bonito. Foi bonito. Quando eu falar desse episódio, para qualquer pessoa, se eu for indicar, eu vou falar, assista porque foi bonito de ouvir ou de assistir, para quem for assistir, ou para quem for só ouvir. Tô me sentindo grata por Deus, por vocês terem aceito esse convite, por a gente ter batido esse papo. Eu sempre me surpreendo, mas eu confesso que eu estou, assim, impactada com o que a gente conseguiu construir aqui. Geralmente, no final, eu ficaria horas conversando com vocês. Eu tô, assim, com o coração partido de ter que encerrar. Eu não queria encerrar. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra continuação. Porque eu amei. Eu amei vocês. Eu amei conversar com vocês. Eu amei a nossa troca. Eu achei que fluiu super bem. Geralmente, eu peço indicações, livros, de perfis. Mas eu não sei se vocês vão querer, eu vou dar espaço para vocês se despedirem, fazerem o que quiserem, porque esse podcast é de vocês. Mas eu queria antes acrescentar que livro eu indico do Ricardo. Quero muito, inclusive vou adquirir o meu, porque eu quero muito ler. Eu achei maravilhoso. E confesso que, ouvindo você falar, deu mais credibilidade ainda. Sim, por mais que o assunto seja pesado, seja complexo e tantas outras derivações que a gente até já mencionou no episódio, é por isso que eu não esperava um episódio tão bonito a respeito disso tudo. Então, obrigada por isso que vocês fizeram, antes de qualquer coisa, por mim, assim, sabe? Mas eu fico muito feliz da gente ter gravado, da gente ter registrado para ficar para o mundo. Porque vocês deram recados lindos, maravilhosos, assim. Tô ficando até redundante, perdão. Mas livro eu indico do Ricardo.
E também indico o perfil dele, tá? Porque o perfil dele é muito legal. Eu gostei muito. Inclusive, super ativo. Foi ele que me deu a sugestão de... Não, cadê o material pra gente divulgar? Eu falei, gente, Bonitinho, amei demais. Vi lá também. Então, vão ver no perfil dele, porque é maravilhoso. Aline, eu indico de olhos fechados o seu perfil. Primeiro que a sua indicação não foi qualquer coisa, Minha entendeu? Minha bonitinha. Foi maravilhosa. Na hora que eu falei, gente, vamos falar. Eu preciso falar disso no episódio, mas eu acho que seria tão legal ter uma experiência, um profissional. Eles me deram os dois. Eu fiquei assim. Foi muito coisa de Deus, cara. Primeiro que o episódio que eu fiz com eles também foi muito. Mas obrigada por você ter aceito. Eu que E, agradeço. pessoal, acompanha a Aline. A Aline é maravilhosa também. Ela tem conteúdos muito legais. Além de ser uma diva maravilhosa, né? Olhar para essa mulher todas as vezes que for pro perfil vai ser um deleite. Somos, meu amor. Somos divas, meu amor. Muito obrigada mesmo. Antes de dar o checkmate, vou deixar espaço, mas fica as minhas indicações impecáveis, que eu exijo que vocês vão fazer isso e acompanhem, porque esse projeto aí do Ricardo já deixou um gostinho de quero mais. Já tem uma seguidora, tá? Assim que você startar, pode compartilhar que eu vou seguir, vou querer acompanhar. Sim. Vamos pra cima. Pode contar com a gente, né? E esse sentimento de gratidão se estende a todos nós, né? Já que estamos aí falando sobre isso, esse foi um momento de doação e a gente que se sente preenchido também, a gente agradece, né? Eu falo por mim e pelo Ricardo também, porque só pela carinha dele também tá todo feliz, pela oportunidade da gente exercer, né? A caridade. E importante, o que eu queria deixar de recado, que a vida vale a pena, né? O que eu falei antes, mas o CVV é uma rede gratuita, né? 188. Você pode ali ter um suporte imediato. O CVV, ele tem uma estrutura de preparo dessas pessoas e muito exigente. É perfeito o CVV. E tá aí, ó, né? Tá aí para todo mundo poder acessar. Então, é isso que eu queria colocar, a importância do CVV e agradecer imensamente, viu? Obrigada. Quero reforçar aí essa importância, né? Que a Aline citou desde já. Muita gratidão, Aline, muita gratidão, Bri. Tá? Compartilhar esse momento com vocês, para mim, foi mágico demais, né? Então, reforço aí o que a Aline falou. 188, CVV. Precisou, procura, Centro de Valorização da Vida. Tenha essa certeza que a sua vida tem importância, você é importante, né? E vamos levantar essa bandeira da vida, né? A bandeira é da vida. A bandeira não é de religião, não é de política, não é de nada. É da vida. A importância é a vida. Então, quero ser super grato, tá, Pri? Muito obrigado mesmo. Vamos repetir, tá? Se você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. A gente troca essa ideia e outras ideias que a gente precisar também. Estamos aí para somar, tá? Então, muito gratificante a gente falar hoje sobre vida, né? A gente abordou um tema pesado, mas o que a gente abordou mais foi sobre vida. Então, se estamos aqui, nós temos vida para gerar vida. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, abençoe os ouvintes, aqueles que puderam, né, assistir por completo. Que Deus abençoe muito, muito, muito. A gente está aí, a minha rede social está aí. Pode me procurar, pode me chamar, eu atendo a todos, eu converso com todos, eu falo com todos, na medida do possível, é claro. Tá bom? Muito obrigada. A Aline comentou sobre o propósito do Ricardo, mas eu vou colocar aqui, os dois têm propósitos lindos. Que bom que não deu certo seu plano lá com os 14 anos. Que bom que Deus te protegeu de alguma maneira e te trouxe até aqui. Ricardo, a mesma coisa, que propósito lindo. Eu tô realmente... Confesso que assim, quem me indicou já puxou uma sardinha bacana. Mas eu tô admirando vocês um pouco mais, assim, do que já estava antes, porque só o currículo já é uma coisa legal. Mas eu vou deixar aqui na descrição tudo que vocês indicaram, o perfil de vocês, o link. Quero ninguém com desculpa de que não conseguiu encontrar, não.
Tá tudo linkado aqui na descrição. Peçam ajuda, gente. Busquem ajuda. Não existe fraqueza no pedir ajuda. Eu acho que se eu pudesse deixar uma dica é essa, e conversem. Conversem mais. Se tem uma coisa que eu amo em conhecer pessoas novas, ou até em conversar com amigos mais antigos, é que sempre que a gente conversa e abre alguma intimidade, pode ser às vezes uma coisa pequena, que a gente não dá nenhuma importância, sempre tem algo semelhante, a gente faz uma troca gigante com aquele pequenininho que a gente começou. Então conversem mais, falem mais, sabe? Puxa mais assunto. A menina que eu comentei da semana passada, a gente se deu bem só de olhar. Aí a gente puxou assunto como quem não quer nada. E de repente a gente estava fazendo trocas valiosíssimas. Delícia. Então é muito. Nossa, eu amo. É um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Acho que o primeiro é meu ato de amor, que eu gosto muito de presentear as pessoas. E o segundo é esse. Eu também gosto de receber. Quem eu amo, quem eu gosto, amo receber. Inclusive por isso que eu tô recebendo vocês. Próximo passo, quem sabe, eu quero gravar outros, não vamos esperar grandes coisas, não. Mas, assim, próximo passo, quem sabe, um estúdio ao vivo, e vai ser muito bacana. Tá nas mãos de Deus. A vontade a gente já tem, entendeu? Mas, Ricardo, coloca aí para girar esse projeto, porque tem tudo para ser gigante. Porque você já é gigante. Seu propósito, então, maior do que você. E olha que você parece ser alto. Mas obrigada de novo. Vou sempre ser grata por vocês terem aceito. E, gente, se vocês não... Olha, pelo amor de Deus, esse episódio tá muito legal. Tá muito... Tá fofo. Gente, tá lindo. Eu tô quase colocando flores, borboletas aqui para circular durante o vídeo na edição, porque tá muito legal. Obrigada por vocês terem acompanhado. Peçam ajuda. Não se envergonhem. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que ser humano é falho. O ser humano, ele vai precisar de ajuda, ninguém vive sozinho. A gente precisa pertencer. E você não precisa pertencer só a um grupo seletivo, você pode pertencer a vários espaços. Porque se sua vida importa, é porque você é importante. Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer te conhecer, muitas pessoas vão querer dividir. E eu amo falar, eu amo ouvir. Então, se você tiver com vontade de conversar, comenta aqui, chama para um bate-papo que eu vou amar te conhecer, saber sua história. Vou amar fazer outro episódio. Eu já vou ter outras ideias, inclusive se tiverem, pode compartilhar comigo. Eu adoro receber ideias de convidados, inclusive, geralmente são os melhores. Os melhores episódios. Gente, toda quinta-feira, às 18 horas, episódio novo. Eu tô muito feliz com esse episódio. Meu Deus, vou ficar repetitiva. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês compartilhem. Compartilha muito esse episódio com quem você nem imagina que precisa, com quem vem no seu coração. Vê alguém no seu coração quando você ouviu, você pensou em alguém. Às vezes uma intuição muito forte. Eu digo que não tem intuição. É Deus mandando um sinalzinho aí no seu ouvido, colocando ideias na sua cabeça. Siga seu coração. Encaminha essa conversa para quem você acha que precisa. Encaminha para quem você acha que vai gostar. Encaminha para o seu amigo que está cursando psicologia. Olha o nosso futuro psicólogo. Tô muito feliz com essa notícia, porque realmente cabe muito a você. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Fiquem, porque tá imperdível esse episódio, tá rico, tá maravilhoso. E eu acho que eu vou assistir no looping. Tem episódios que eu gosto muito de editar, porque eu revejo. Eu tenho certeza que eu vou rever na edição e vou ficar revendo depois de programada. Eu espero muito que vocês usufruam dessa mensagem que a gente deixou, porque eu acho que não tem nada mais bonito do que isso que a gente fez hoje. E aí, eu não queria encerrar, sabe? É o primeiro episódio que eu não quero encerrar, não quero dar tchau, não quero dar meu cheiro oficial. Mas é isso. Até breve, né? Não, vai ser um até breve, de coração. Fica melhor. Vamos fazer mais coisa, porque vocês, a Aline falou muito de luz. Gente, vocês iluminaram o Pode Prê. Não, amei, eu quero mais essa luz aí para mim, para todo mundo, para todos os ouvintes. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido, tanto quanto eu, que não quero encerrar esse episódio. Um cheiro da Pri. Tchau, Pri. Tchau, Ricardo. Tchau, gente.